Durante toda a tarde de hoje, a PUESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. A iniciativa vem para somar com o pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal para que Michel Temer, do PMDB, comprove o déficit da Previdência que está sendo usado para justificar a reforma da Previdência. Especialistas dizem que esse déficit não existe. Acompanhe na reportagem de Jomiag. O governo Temer terá de provar que em 2016 as contas da aposentadoria deixaram um rombo nos cofres públicos de 140 bilhões de reais, número usado para justificar a reforma da Previdência. A determinação da Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal. Além de proibir as propagandas oficiais que defendem a reforma, o governo deve apresentar as receitas obtidas e como o dinheiro da Seguridade foi gasto entre 2012 e 2016. Para o economista César Locatelli, o governo se deu mal, porque as contas não são deficitárias. Quando foi pensada a Previdência Social lá na Constituição de 88, os próprios constituintes criaram duas contribuições, a contribuição sobre o lucro líquido e a COFINS. Para quê? Para essas contribuições financiarem a Seguridade Social. Então, se você fizer a conta, somando o que os empresários pagam, o que os empregadores pagam, mais essa parte que é arrecadada pelo governo, não se chega em déficit e sim em superávit. Para tentar facilitar a aprovação da reforma da Previdência, Michel Temer retirou do texto os servidores estaduais e municipais. A presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo afirma que o recuo é para tentar dividir os trabalhadores, mas isso não vai dar certo. Como nos servidores públicos a maior categoria são os professores, bom, então eu enfraqueço aí, né? E começa a enfraquecer. Então, não, eu acho que nós temos que ter um olhar de classe trabalhadora. Mesmo que o presidente Michel Temer tenha retirado os servidores estaduais e municipais do projeto, isso não quer dizer que eles estão livres de uma reforma previdenciária. Pelo contrário, Temer empurrou para os estados e municípios a elaboração das próprias mudanças. Vamos ter que fazer enfrentamento onde quer que seja. Por isso que o enfrentamento é global e não pontual. Reforma previdenciária, reforma trabalhista, terceirização, teto de gasto com as necessidades da população. Para o economista César Locatelli, essas medidas mostram que o governo optou por proteger os donos do capital. É uma questão de prioridade. Aonde é que eu vou gastar esse bolo de recursos que é arrecadado pelo governo federal? Aonde é que eu vou colocar? Eu tenho a opção de colocar um pouco mais para benefício dos trabalhadores, para benefício da população de renda mais baixa, ou eu tenho o outro objetivo de colocar esses recursos à disposição dos empresários, à disposição dos endinheirados do país. Hoje a PUESP realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. Mais de 200 urnas foram espalhadas pelo estado de São Paulo. Eu votei pelo povo, né? Não. Por quê? Porque a reforma é um absurdo e ela tem a iniciativa de acabar com a Previdência. Eu entendo que esse governo atual quer fazer isso justamente para privilegiar banqueiro. E essas leis têm que ser feitas para as pessoas, né?